Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a caminharmos um pouquinho aqui no Salmo de número 13, aprendendo aqui algumas lições importantes que a palavra de Deus nos traz. Ele é um salmo de Davi, e o título desse salmo, se tivéssemos que dar a ele um título, teria aí o título de Oração de Fé. E é muito interessante que quando nós pensamos ou lemos esse salmo, pelo menos os primeiros versos, o verso de número 1 e o verso de número 2, dá a impressão de que Davi é um homem que está à beira de um colapso, que ele está no meio de uma grande aflição, de uma tribulação muito pesada, e que ele não sabe até quando ele aguentará isso, Ele está lamentando porque o socorro ainda não chegou até ele. Parece que ele não sabe se vai aguentar por muito tempo mais essa situação toda, Então olha só o que diz aí os versos de número 1 e número 2 do Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Parece que a situação que nós temos aqui é uma situação de angústia, O sofrimento ele é perceptível. Nesses dois primeiros versos, Davi parece que está em sofrimento. Esse trecho, Davi pergunta 4 vezes a Deus: até quando? E também, assim, a ideia que dá é de por quanto tempo isso durará, Senhor? Se dirigindo a Deus, Davi faz essas perguntas. E trata-se de uma pergunta feita por alguém que parece ter chegado ao limite. Parece que Davi estava no limite dele. Ele aguentou o quanto podia até aquele momento, mas agora parece que seu coração aflito, aquela situação que não se resolve, parece que Davi quer saber quanto tempo ainda vai durar essa situação, quanto tempo mais ele vai ter que suportar essa situação, porque dentro dele ele já se sente sem forças. E essas palavras de Davi parecem refletir um certo desespero de quem não sabe se vai conseguir manter-se de pé diante daquela aflição, diante daquela situação. Ele olha para Deus e pergunta: por quanto mais tempo o Senhor me deixará nessa situação? Quanto tempo eu ainda tenho que aguentar, Senhor? Davi pergunta ao Senhor: até quando, Senhor, se esquecerá de mim? Até quando, Senhor, ocultará o seu rosto? O contexto demonstra que Davi, ao se referir desse modo, ele não crê que o Senhor o tenha abandonado, mas ele sabe que Deus, ou ele sente que parece que Deus está demorando para atuar em seu favor. É como se tivesse se esquecido de Davi, é como se Deus estivesse desprezando Davi, é como se Deus tivesse virado o rosto para Davi, é como se Deus estivesse zangado com Davi. Parece que é isso que Davi sente. O interesse de Davi não é saber por que o Senhor não o ama mais, mas até quando o Senhor retardará a sua libertação. Davi ele expõe diante de Deus, no verso 2, a consequência dessa aparente demora, perguntando, até quando ele lutará contra o que ele chama de lamento diário no meu coração, Ele termina perguntando: por quanto tempo os seus inimigos se levantarão ou serão exaltados sobre ele? É uma pergunta pertinente. A pergunta de Davi é mais que um desejo de encontrar respostas. Serve para expor o sentimento de angústia pela situação difícil que ele está vivendo. E quantos de nós nos encontramos às vezes nessas situações, parecida com essa que Davi está? Quantos de nós já não fizemos essa oração: Senhor, até quando essa situação permanecerá sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho? Até quando, Senhor, parece que as minhas forças estão acabando? Quantas vezes já fizemos essa oração, E é interessante que muitas pessoas se perdem nessa fase. O desespero vence elas e elas tombam em profunda depressão,
em crises e tomam atitudes que são destrutivas. Muitas pessoas tombam e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque certamente Deus não nos abandonou. E nós podemos sim orar como Davi orou, perguntando: Senhor, até quando? Porque a palavra de Deus diz que nós podemos lamentar. A palavra de Deus diz que nós podemos orar a Ele. A palavra de Deus diz que nós não devemos murmurar, mas orar ao Senhor nós devemos. Então talvez, se vocês estiver nesta situação de aflição, de dificuldade, sentindo que as suas forças estão indo embora, o meu convite a você nessa manhã é que você ore ao Senhor, pedindo a Ele socorro, porque a situação está demasiadamente difícil. E Deus conhece a sua situação e Ele pode intervir, Ele pode te libertar, Ele pode te curar. Ore em nome de Jesus. Um bom dia, eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Um abraço e até lá.